Hello Job Seekers! Bem-vindo a mais um conteúdo da série Seja Aprovado na sua entrevista de emprego em inglês com menos de um dia de preparação. E se você ainda não me conhece, eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês, e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito sensível e que eu tenho certeza que passa pela cabeça de muita gente quando o assunto é entrevistas de emprego em inglês. Qual é o assunto? E se der branco na minha entrevista de emprego em inglês? E agora? O que fazer? Será que você tem esse medo? Será que você já deu branco na hora de falar inglês? Será que você já travou diante de uma situação, por exemplo, numa reunião de trabalho, quando você só foi participar e de repente um estrangeiro mandou uma pergunta para você? Será que você já no meio de amigos, de repente tinha um estrangeiro lá e aí você estava socializando e tal e ele te fez uma pergunta sobre uma coisa simples que você responderia, mas você foi pego de surpresa e deu branco e não conseguiu falar nada? Quem passa por essa experiência, por esse desafio de usar o inglês, não só para questões profissionais, mas às vezes até por uma questão social, com amigos e tudo mais, já passou pelo menos por um momento desse. Então a gente vai falar sobre o que fazer se na hora da entrevista de emprego em inglês você travar, você der branco. E aí, o que fazer? Em primeiro lugar, o que é dar branco em uma entrevista de emprego em inglês? É quando diante de uma pergunta você acaba não sabendo o que dizer, você não consegue falar, você fica mudo, dá branco, não vem nada na sua cabeça, as palavras não vêm, né? Por que será que isso acontece? Será que você deu branco porque as palavras não vieram? Né? Será que você deu branco porque você ficou muito nervoso? Existem várias possibilidades e várias razões para isso acontecer. Mas antes de eu explicar quais são os principais motivos e o que você pode fazer, eu gostaria de começar falando sobre os riscos. Qual é o grande risco de você dar branco na sua entrevista de emprego em inglês? Qual é o grande risco? Você com certeza sabe. O risco é você perder a vaga dos seus sonhos. O risco é você não conseguir se expressar da maneira que você quer. O risco é você não conseguir transmitir em inglês o quão qualificado, quão competente e o quão perfeito você é para aquela vaga. Por isso que você não pode dar branco na sua entrevista de emprego em inglês. Se você tem esse medo ou se você já passou por isso, eu venho trazer esse conteúdo para você e vou te explicar quais são algumas razões, né? Vamos ver se você se identifica e aí vamos ver se você encontra e se você entende por que isso acontece com você, por que você dá branco na hora da entrevista de emprego em inglês. Vamos começar então, né? Explicando, né? Eu acho que uma questão de curiosidade, vocabulário em inglês, né? O que é? Como é que fala dar branco em inglês? Vocês já se perguntaram como é que fala dar branco em inglês? Branco é white, dar é give. Será que dar branco é give white? Né? Não, gente. Então, dar branco em inglês é to go blank. E aí, digamos que você teve uma entrevista de emprego em inglês ou qualquer situação e você deu branco, não conseguiu. Aí a frase vai ser I went blank during my job interview. Or I went blank during my presentation. Então, você está fazendo uma apresentação e deu branco. Então, a expressão em inglês é to go blank. Você já ouviu essa expressão em inglês? Então, anota aí e tenta usar no seu dia a dia, né, no seu curso de inglês, no seu trabalho, mas uma expressão aí para você usar. É uma expressão muito interessante e, assim, eu realmente espero que você não precise dela, mas se você precisar, tá aí em inglês. Então, to go blank. Então, eu espero que você não dê branco, né? I hope you don't go blank in your job interview. Agora vamos lá. Por que as pessoas têm esse problema? Por que dá branco na hora da entrevista de emprego em inglês? Vamos entender por que isso acontece? Então vamos lá. Quais são algumas possibilidades da razão de você dar branco, né? Eu acho que uma das primeiras possibilidades é reação diante do desconhecido. É muito comum você não saber o que fazer, não saber o que falar
diante de uma situação desconhecida. Então, digamos que você nunca tenha tido uma entrevista de emprego em inglês, e aí no meio da ligação com o recrutador pergunta assim: e aí, podemos continuar em inglês? Aí você para assim, yes, no, você fica assim, o que eu faço agora? Ai meu Deus, deu branco, eu não sei mais falar nada em inglês, eu esqueci tudo aquilo que eu estava praticando no meu cursinho de inglês, eu já esqueci tudo. Então, quando você encara uma situação que você sequer se imaginou, a possibilidade de dar branco é muito alta. Então, talvez seja por isso que você dá branco na hora de falar inglês, porque você nunca esteve naquela situação em inglês. E muitas pessoas, de fato, nunca passaram por uma entrevista de emprego em inglês. E aquelas pessoas que já passaram por uma entrevista de emprego em inglês, talvez nunca tenham estado diante daquele tipo de questionamento. Então, de repente, as únicas entrevistas de emprego em inglês que ela fez foram com recrutadores brasileiros que perguntaram coisas mais simples. Talvez você nunca tenha tido, né, uma situação em que você fosse, por exemplo, falar da sua vida profissional em inglês. Aí com certeza vai dar branco. Você vai buscar as palavras, você não vai ter, porque você não se habituou. Então esse desconhecido pode sim te dar um branco na entrevista de emprego em inglês. Então essa é uma possibilidade. Pensa aí, será que isso já aconteceu com você? Será que você já deu branco na entrevista de emprego em inglês porque você nunca se colocou numa situação em falar sobre as suas, né, experiências profissionais em inglês? É uma possibilidade. O próximo. Não saber o que dizer, nem mesmo em português. Então você está acostumado a falar inglês no seu curso de inglês, a falar sobre filmes, mídias sociais, o que você fez no final de semana, o que você fez nas suas férias, na sua viagem e tudo mais. Mas você nunca parou para pensar, por exemplo, né? What's your leadership style? Você está concorrendo a uma vaga de líder e você nunca pensou em como você poderia descrever o seu estilo de liderança. De repente, nem em português você nunca parou para pensar. Não que você não se conheça e não saiba o seu estilo de liderança, mas você nunca pensou em como você explicaria para uma pessoa o seu estilo de liderança. Imagina isso em inglês. Então a possibilidade de dar branco é muito grande. Então se você não saberia nem responder em português, quem dirá em inglês, né? Então aí, went blank, total. Uma próxima possibilidade, uma outra possibilidade também é você esqueceu as palavras. Você não lembra como é que fala aquilo em inglês. Então o branco veio por quê? Porque vieram as ideias, mas não veio o quê? O vocabulário em inglês. Poxa, mas eu já estudei isso. Ai, que ódio, não dá uma raiva quando você sabe que você sabe? Ai, eu sei. Tem uma expressão em inglês que é on the tip of my tongue. Né? Poxa, tá na ponta da minha língua. It's on the tip of my tongue. E aí a palavra não vem. Por quê? Porque você esqueceu. Será que é porque você tá velho? É a idade chegando? Não é só isso, não. Todo mundo esquece vocabulário. Vocabulário realmente é muito difícil de lembrar, principalmente se você não pratica. Pensa aí, quando você aprende vocabulário, eu penso no cérebro das pessoas como se fosse um arquivo cheio de gavetas, sabe aqueles arquivos antigos? E aí eu fico pensando que os vocabulários que você vai aprendendo são os arquivos que você vai colocando lá. Quanto menos você usa, mais para trás aquele arquivo vai ficando lá na gaveta. E aí é por isso que quando você precisa dele, você não acha, porque tá lá atrás. Eu fico imaginando a cabeça da gente assim, quando é o vocabulário. E de fato, na entrevista de emprego em inglês, você pode esquecer sim as palavras. Poxa, eu sei como é que... Eu sei, cara, aquele projeto, aquela palavra, eu usava toda hora no relatório. Ai, como é que eu não lembro? Porque se você não pratica aquele vocabulário na oralidade, a possibilidade de você esquecer é muito grande, não tem como. Vamos lá. Uma outra coisa também que é limitação de vocabulário. Você pode dar branco e não saber o que dizer e travar porque você simplesmente não tem vocabulário para falar sobre aquele assunto. Então, ó, limitação de vocabulário, você fica limitado. O que é você estar limitado? É você ir até um ponto somente. Então, quando ele perguntou para você, sobre o que você faz, talk about yourself, talk about your family, what do you do at the weekends in your free time? Você falou lindamente lá.
Aí quando ele perguntou, can you talk about your current job, your main responsibilities? Fala aí sobre o seu trabalho atual, quais são as suas principais responsabilidades. Aí você, cara, como é que eu falo essa palavra? Como é que eu falo checar? Como é que eu falo reportar em inglês? Ai, não sei. Nunca estudei o Business English na minha vida. Então, uma das maiores limitações de vocabulário que as pessoas têm e que fazem de fato as pessoas darem aquele brancão é não ter vocabulário de Business English. Gente, Business English. Se você vai fazer um job interview e você não sabe os Business English básicos para falar da sua atividade profissional, então você tá lascado. Porque uma entrevista de emprego em inglês você vai usar muito demais. Então eu já expliquei em outros conteúdos, né, que tem dois tipos de Business English. Tem o Business English General, que são aquelas expressões para falar sobre qualquer atividade profissional, que seja de rotina, que seja de prazo, de time expressions e tudo mais. E tem aqueles vocabulários específicos que são da sua área, né, específicos e técnicos. Então você precisa saber esses dois tipos de vocabulário para a sua entrevista de emprego em inglês. Então, limitação de vocabulário dá branco. Não tem jeito. Agora, uma outra coisa também que dá muito branco, que é o nervosismo. O que é o nervosismo? O nervosismo nada mais é do que um medo. Você criou uma expectativa muito grande em relação àquele momento. Ai, eu tô com medo porque eu posso não conseguir falar, eu vou travar. Ai, meu Deus, aquele emprego, aquela entrevista é a chance da minha vida. Então as pessoas criam muitas expectativas em relação a entrevistas de emprego em inglês. E é muito comum as pessoas falarem pra mim assim, poxa, na entrevista de emprego em português eu me dou super bem, mas quando chega em inglês eu tenho medo, eu saio correndo. Por quê? Porque vocês, né, criam a entrevista de emprego em inglês como uma situação de vida ou morte, né? Se eu não conseguir esse emprego, eu vou morrer? Não, gente. Se você não for bem na entrevista de emprego em inglês, simplesmente você não vai ter ido bem na entrevista de emprego em inglês. Não vai acontecer nada com você, ninguém vai te fuzilar. Então, assim, esse medo, né, essa coisa, né, sei lá, as pessoas transformam a entrevista de emprego em inglês em um momento, assim, muito nervoso, né? Mas se você continuar desenvolvendo essas expectativas altíssimas na sua entrevista de emprego em inglês, você vai ficar muito nervoso. Então o nervosismo vai apagar da sua cabeça tudo aquilo que você sabe, todo o seu inglês que você tem, que você se preparou, que você estudou, vai por água abaixo, porque o nervosismo vai lá na sua cabeça, ó, e vai apagar tudo da sua cabeça, tá? Então o nervosismo, ele acaba com a pessoa na hora da entrevista. A sua voz muda, você sua, dá dor de barriga, né? Eu sei, gente, eu já fiquei muito nervosa em outras situações, né? Não de entrevista, mas em outras situações, por exemplo, né? Às vezes eu tenho que falar em público um assunto, de repente eu não estou muito segura. Nossa, dá um frio na barriga. E eu percebo, na hora que eu tô falando, como é que aquilo me muda. Por quê? Porque eu fiz daquela situação, eu fiquei sofrendo. E aí, depois de alguns minutos, eu percebo, não, é só falar, entendeu? E as pessoas que estão aqui vão compreender. Uma outra coisa também que faz com que você trave muito e que você acabe dando aquele branco, você não consegue falar aquilo que você se preparou, é a questão do autojulgamento. Por que o autojulgamento faz com que você dê branco na sua entrevista? Porque você fica se julgando. Você se torna o próprio carrasco da sua entrevista de emprego em inglês. Então a pessoa que está te ouvindo, ela está lá de boa, né? Assim, um estrangeiro. Estou com um brasileiro e o brasileiro está se esforçando para falar inglês. Eu vou tentar entender as características profissionais dessa pessoa. E você está lá se julgando. Ai, meu Deus, eu estou falando errado. Ai, meu Deus, a minha pronúncia está péssima. Ai, que horrível. Ai, ele vai achar que eu sou um profissional péssimo. Então você já se elimina antes mesmo do recrutador te eliminar. Então o autojulgamento é muito perigoso. E o que o autojulgamento acaba vindo, né? Também é uma coisa que está relacionada, as duas coisas estão relacionadas. Essa sua necessidade de ser perfeito. Você quer falar inglês como native like. Você não acha que o seu inglês é suficiente para aquela vaga. Então, quando você quer ser perfeito, você não quer errar, que você quer falar as palavras todas lindas e você quer ter uma pronúncia top e tudo mais, você acaba dando branco.
Porque você percebe que não é aquilo que você está apresentando. Você quer falar um inglês perfeito, mas aí você não. Essa frase aí eu não sei falar direito, eu vou errar, então eu não vou falar. E você deu branco, não conseguiu responder a pergunta do recrutador. Então, na minha opinião profissional, e é o que de fato eu vejo, né, nos meus alunos durante os treinamentos e nos feedbacks, são esses pontos aí. Tem mais um aqui que eu quase que eu esqueci, ó. Uma coisa também que pode te dar branco, não é necessariamente branco, né? Mas assim, se você não entender a pergunta do recrutador, você não vai saber o que responder. Aí não é necessariamente dar branco, né? Mas aí você realmente nem entendeu a pergunta, então você pode não falar nada. Ele vai achar que te deu branco, mas não é que te deu branco, porque você realmente não entendeu a pergunta. Então, às vezes, não entender a pergunta do recrutador, seja por uma questão de sotaque, seja por uma limitação de vocabulário, ou porque você realmente não entendeu a pergunta, né? Às vezes você entendeu todas as palavras da pergunta, mas você não entendeu o que ele está querendo saber. Pode aí te travar e te dar um branco. Então, essas foram algumas razões que eu observo, que eu acredito que levam as pessoas a darem aquele branco na entrevista e não conseguir responder as perguntas do recrutador, ou ficar em silêncio, ou gaguejar, né? E ficar numa situação em que você não consegue corresponder àquela pergunta, não consegue falar inglês na sua entrevista de emprego em inglês. E é isso que você não quer. Você quer o quê? Você quer fluir na hora da sua entrevista de emprego em inglês, respondendo as perguntas, mostrando toda a sua qualificação e toda a sua competência. Então vamos agora aprender algumas estratégias, vou dar algumas orientações que eu dou para os meus alunos nos treinamentos para você não correr esse risco de dar branco na sua entrevista de emprego em inglês. Vamos lá então? Uma coisa que não tem como dar errado, gente. Prever perguntas. Você não vai para uma entrevista de emprego em inglês sem ter ideia do que vão te perguntar. Porque por mais que você não conheça a pessoa e você não saiba o que a pessoa vai perguntar, você se conhece como profissional. Então, você é o profissional, você enviou o seu currículo. Então, alguma coisa do seu currículo, você sabe que eles vão perguntar. Você sabe que eles vão perguntar sobre você. É você que está ali no centro da entrevista. Então é você, são suas experiências profissionais e coisas relacionadas à vaga. Então nesse ambiente aí, nesse contexto, dá para você prever um monte de perguntas. E qual é a grande importância de você tentar ao máximo prever as perguntas em uma entrevista de emprego em inglês? A importância é você treinar, já saber o que dizer e na hora que ele te perguntar, você não vai titubear, você já vai mandar a resposta. Não vai te dar branco, porque você já preparou as respostas para aquelas perguntas. Agora, é muito importante, nessa parte de prever as perguntas, não fica aí obcecado em tentar formular as perguntas em inglês, não. Faz a pergunta em português mesmo, é claro, a sua resposta tem que ser em inglês, mas não fica obcecado em tentar fazer a pergunta em inglês. Assim, por um lado é importante você estudar algumas perguntas, até para você entender o vocabulário, né, das perguntas, isso é legal. Mas quando você for tentar prever as perguntas específicas, não se preocupa, não perde tempo com isso não, porque é muito provável que ele não vai usar as mesmas palavras que você na entrevista. Então não perde seu tempo. Mas tente prever ao máximo, porque ao prever você já se prepara e aí você sai daquele ponto que eu falei. Lembra? A primeira possibilidade de você travar é você dar diante do desconhecido. Quando você prevê as perguntas que eles podem te fazer na entrevista de emprego em inglês, você elimina esse risco de estar lidando com o desconhecido, tá bom? Então é isso. Uma outra dica, a questão do vocabulário. Não sei o vocabulário. Você pode dar branco porque você não sabe as palavras? Bem, novamente, você sabe das suas experiências profissionais, certo? Você sabe o que tem lá no seu currículo. Você sabe sobre você. Quais palavras você vai precisar para falar sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas experiências profissionais, sobre a sua área profissional? É muito comum no meu treinamento, antes mesmo da gente começar a treinar as perguntas, eu já peço para os alunos, lista aí todas as palavras específicas da sua área e todos os termos técnicos que você usa no seu dia a dia. E aí a gente já vai lá, já lista, né? O meu objetivo é realmente a pessoa lembrar e também já prever, entendeu? Ih, caramba, isso aí eu não sei falar inglês. Então já corre lá e pesquisa. Então você não vai dar branco na sua entrevista se você já
preparar os vocabulários que você vai precisar na sua entrevista. Mas tem uma outra questão. Mesmo que você prepare, mesmo que você anote lá todas as palavras e estude, de repente na hora vai ter um negócio que você não vai conseguir lembrar, uma palavra que você não vai conseguir lembrar ou que mesmo você não saiba. Tenta falar aquilo de outra maneira. Jamais desista do inglês na entrevista de emprego, gente. Não desistam. Continuem tentando, porque isso já é uma habilidade comunicativa que vai ser testada na sua entrevista. Porque na entrevista de emprego em inglês eles querem te conhecer, de fato, mas eles também querem testar a sua capacidade comunicativa com a língua inglesa. E a habilidade de você explicar alguma coisa sem saber exatamente a palavra já é uma habilidade comunicativa muito importante na língua estrangeira, principalmente lidando com estrangeiros no dia a dia e no trabalho. Então não desista do inglês, no Portuguese, tenta de outra maneira, tá bom? Então procura aí parafrasear, dar sinônimos, explicar, ilustrar com exemplo. Ou então fala outra coisa, né, parecida e tudo mais, né, se não for uma coisa assim fundamental, tá? Mas não fala português, porque senão vai ficar complicado para você na sua entrevista de emprego em inglês, ok? E principalmente se você estiver fazendo uma entrevista com um estrangeiro que não fala nada de português, aí piorou ainda mais a situação, porque aí não vai ter ideia do que você está falando, ok? Vamos lá. Uma outra coisa também muito importante que as pessoas subestimam muito é a questão do autoconhecimento. Sabe aquela parte daquelas perguntas que você pensa assim, poxa, eu não saberia responder isso nem em português? Se você, por exemplo, o exemplo que eu dei lá atrás foi a questão do estilo de liderança, leadership styles. Quando você entende o seu estilo de liderança, você entende a sua trajetória, a sua formação, as suas experiências, os seus resultados. Isso tudo é um processo de autoconhecimento. Então, se você não se conhece, se você não conhece as suas habilidades, se você não entende bem, né, os resultados das suas experiências positivas, você não vai conseguir falar isso em inglês porque você não saberia falar nem em português. Então, aquelas perguntas que são mais profundas, né, que exigem um autoconhecimento, elas são muito importantes e se elas acontecerem em inglês, você precisa fazer um processo de autoconhecimento para saber o que você vai dizer em português, obviamente, primeiro, e aí depois você passa para o inglês. Então, o processo de autoconhecimento é fundamental. Vamos lá. Eu coloquei aqui as anotações. Agora, a questão do nervosismo, tá? Para reduzir o nervosismo, eu sei, depende muito da pessoa, mas existem algumas estratégias, alguns detalhezinhos. Eu fiz aqui algumas anotações para compartilhar com vocês, assim, umas ideias, tá? Então, como é que você pode reduzir o nervosismo? Primeiramente, eu vou repetir o que eu já falei lá atrás. Não ter a entrevista de emprego em inglês, não encarar a entrevista de emprego em inglês como o fim do mundo, como uma questão de vida ou morte. Encare entrevistas de emprego em inglês como uma experiência positiva para a sua carreira. Assim como é uma experiência super positiva usar o inglês no trabalho, então se você, por exemplo, já teve essa experiência no trabalho de participar de uma reunião em inglês, de fazer negociações em inglês e tudo mais, é uma experiência super positiva para destacar e para praticar o seu inglês, né, na sua vida profissional. Agora, passar por 1, 2, 3 entrevistas de emprego em inglês também já é uma prática do seu inglês. Então é uma oportunidade incrível e é uma experiência maravilhosa para você aprender como é que você reage. Então encare a entrevista de emprego em inglês como uma coisa muito positiva, não como o fim do mundo ou como caminho da forca. Então quando você troca, né, o seu mindset para a entrevista de emprego em inglês como algo positivo, algo enriquecedor, eu quero ter essa experiência. É como se você fosse fazer um curso de inglês, gente. Imagina, você ser avaliado por um recrutador, né, em inglês, numa situação de job interview. Gente, isso é riquíssimo. Então encare isso como uma aula de inglês grátis, olha só. Então você não vai ficar nervoso, porque assim, é uma experiência que eu vou passar. Se eu passar nesse job interview, maravilhoso. Se eu não passar, eu vou aprender com esse processo, porque na próxima eu vou passar. Com certeza. Então, essa perspectiva diminui bastante o nervosismo. Eu coloquei aí também, faça as coisas... Isso aqui é engraçado. Faça coisas relaxantes no dia da entrevista, se você puder, né? Porque eu sei que às vezes a pessoa está fazendo um processo seletivo, mas ela ainda está trabalhando. Então, às vezes, ela vai fazer entrevista no meio do expediente do trabalho, na hora do almoço, correndo no fim do dia quando está super cansado. Eu sei que é complicado. Mas se você puder se dar ao luxo
de fazer coisas relaxantes no dia da sua entrevista ou uma hora antes da sua entrevista, gente, o psicológico é o que mais faz as pessoas travarem na entrevista de emprego em inglês. Então, se você conseguir aí, sei lá, relaxar um pouco, ouvir uma música relaxante, sabe? Fazer alguma coisa que te dá prazer, uma coisa que você gosta, não sei, sei lá o que você faz para relaxar, eu acho que vale super a pena e pode ser o diferencial para o seu desempenho na entrevista, porque você vai estar relaxado, não sei, toma um vinho, né? Quem sabe, né? Toma uma taça de vinho para relaxar, não sei, eu acho que vale tudo para você conseguir relaxar na hora da sua entrevista. E eu coloquei aqui café. Não beba café, né? Eu só escrevi café, mas era o que estava escrito, não beba café, né? Eu amo café e o café me deixa super agitada. Mas sabe que no dia das lives, né, eu só bebo café de manhã. Eu não bebo café à tarde, porque eu já sou agitada e o café me deixa ainda mais agitada. Então imagina eu, 2 vezes isso aqui que vocês estão vendo, né, depois que eu tomo café. Então eu falo isso aos meus alunos, olha só, você toma muito café? Não toma café no dia da sua entrevista. Toma só de manhã. Se a entrevista for de tarde, toma só de manhã. Se for de manhã, toma só um pouquinho para você despertar. Mas o que você puder fazer para evitar de ficar nervoso, faça. Gente, vale muito a pena, tá? Então, tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você se preparou, pode ir por água abaixo porque você estava nervoso, tá bom? Então, essa dica aí, guarda aí, anota aí e faça isso se você tiver uma entrevista de emprego em inglês, então nesse dia, tá? Agora, uma outra dica também para você não dar branco é aceitar o seu inglês como ele é. Não seja o seu próprio recrutador carrasco. Então, lembra aquele problema do auto-julgamento? Ai, meu inglês é feio, ai, minha pronúncia não é legal, ai, eu não consigo usar os vocabulários de business English, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Para de se julgar. Vai lá, entrega o inglês que você tem. Se a exigência da vaga for muito alta, infelizmente você não vai ser aprovado. Mas foi uma experiência que você teve, você aprendeu aonde que você tem que melhorar. Tá bom? Agora, o que você não pode é deixar de fazer entrevistas de emprego em inglês tendo esse auto-julgamento. Sabe por quê? Porque você pode ser muito mais carrasco do que o próprio recrutador, né? Os seus erros para você podem ser muito piores do que nos ouvidos do recrutador, porque ele vai estar pensando, eu entendi o que ele falou, que interessante esse projeto que ele fez, ai meu Deus, eu não usei o verbo no passado, meu Deus, eu errei o present perfect, e no recrutador tá assim, que interessante essa experiência que ele teve, eu acho que ele vai trazer muito valor, que interessante, o recrutador entendeu, mas você ficou lá se martirizando porque você não usou, né, o tempo verbal que você achou correto, ou porque você cometeu um errinho, então não seja o seu próprio carrasco, tá bom? Mas eu coloquei aqui, não é porque você vai ser um pouco indulgente com você mesmo que você não vai buscar melhorar, tá bom? Então você tem que buscar fazer o seu melhor, melhorando sempre. Mas na hora, se acontecer um errinho, se der um deslize, ok, no problem, e tenha isso em mente antes da sua entrevista e na hora as coisas vão fluir mais naturalmente, né? Então você acaba se bloqueando quando você acha que o seu inglês não é bom o suficiente. Solta esse inglês que você tem aí. Você se preparou, você vai conseguir, tá? E aí, não tenha medo de errar, né? Já relacionado a essa mesma questão. Se você quer expressar uma ideia, se você quer falar de uma coisa, mas de repente você achou que você não se preparou muito bem. Assim, caramba, e se eu errar falar disso? E se eu errar falar dessa experiência? E aí você deixa de compartilhar uma coisa que poderia ser todo diferencial para ele ver em você o fit para a vaga porque você ficou com medo de errar. Então não tenha medo de errar, vai lá, entrega o inglês que você tem e deixa que o recrutador decida se o seu inglês é bom ou não o suficiente para aquilo. Tá? Não decida antes do recrutador se o seu inglês é bom o suficiente ou não. Não tenha medo lá na hora do job description, quando tiver escrito a palavra fluente, as pessoas têm pavor, né, dessa palavra fluente. Eu tenho, eu odeio fluente, eu acho que essa coisa que as pessoas inventaram, né, porque cada um tem um conceito de fluência, né, as pessoas inventaram fluência como um padrão inatingível, um outro nível. Muitas vezes ele só quer saber se você tem uma comunicação eficiente e você tem uma comunicação eficiente, mas você não acredita que você seja fluente, porque você vê fluência como uma questão praticamente utópica, né? É utópico esse negócio de fluência. Então, né, é isso.
não tenha medo de errar. Se precisar falar uma coisa mais elaborada, porque você, né, teve uma questão mais complexa para compartilhar, tenta, tá? E aí, o importante é você se comunicar e não deixar de destacar aquilo que você sabe que vai ser todo o diferencial na sua entrevista de emprego em inglês. Não tenha medo. Agora, no caso, aquele outro problema que eu dei, se você teve medo se você não entendeu o que o recrutador perguntou, o que você faz? Pergunta horas. Pergunte caso não tenha entendido. Se o recrutador falar uma coisa aí muito complicada ou falar muito rápido, então hoje em dia com essa questão das entrevistas online, isso aí ó, é uma carta na manga que você tem. Então, às vezes, você não entendeu a pergunta, aí você joga aí o migué da conexão. Você pode falar, I'm sorry, I think we have a bad connection. Can you say that question again, please? Can you ask that question again? Can you repeat, please? I think we have a bad connection. Então, você já bota a culpa aí na conexão, que você não entendeu bem o que ele falou, e dá a oportunidade para ele repetir a pergunta. Então, de repente, se você sinalizar para ele bad connection, aí ele já vai falar assim, não, então eu vou ter que falar um pouco mais devagar, ou então, sei lá, ele até simplifica a pergunta, ou até ele entende que de repente ficou muito complexa a pergunta, ele refaz a pergunta de uma maneira mais simples, entendeu? Então, assim, não responda se você não tiver certeza do que a pessoa perguntou, hein, pelo amor de Deus. Pergunta de novo, no problem, né? Repetindo aí a expressão que você pode usar. I'm sorry, can you repeat the question, please? I think we have a bad connection. Se for online, né? Se for face to face, vale a pena também perguntar, obviamente. Aí você fala, I'm sorry, can you ask the question again? I'm not sure I understand, né? Eu não sei se eu entendi, né? Também não fala que você não entendeu, né? Aí já joga essa. I'm not sure I understand the question. Can you repeat, please? E aí a pessoa vai, como eu te falei, pode repetir até de uma maneira mais simples, facilitando a sua compreensão. Ok, pessoal? Então, como vocês viram, né, todas essas soluções, todas essas sugestões que eu dei, elas não são nenhuma receita mirabolante, não é nenhuma coisa miraculosa, né, que vai, na hora da sua entrevista, fazer com que você seja, né, com que você combata todas as suas dificuldades. Como você pode ver, todas as sugestões que eu dei, elas estão mais relacionadas à preparação do que na hora da entrevista em si, né? Existem algumas dicas que eu dei aqui que de fato, né, são dicas que você faz na hora, como essa coisa da pergunta, né? Como essa coisa de você tentar falar de uma outra maneira e não falar português, tudo mais, isso aí dá conta. Mas a maioria das dicas que eu dei aqui, elas estão relacionadas à preparação. Então, assim, gente, não tem milagre. Se você não se prepara para a sua entrevista de emprego em inglês, então lá na hora é óbvio que vai dar branco. É claro que tem algumas coisas que ajudam, mas se você não se preparar. Mas não é somente se preparar de uma maneira básica, porque a gente está falando aqui do emprego dos seus sonhos, não é? Embora seja uma experiência interessante, né? Talvez você não saiba se você vai conseguir aquela vaga ou não, mas e se você conseguir? E se você puder fazer aquele algo a mais para garantir você aumentar as suas chances de conseguir aquela vaga? O inglês pode ser o grande diferencial que vai fazer você conseguir aquela vaga, porque está muito difícil, gente, de achar profissionais no Brasil que falam inglês, que consigam se comunicar de maneira eficiente. E justamente por causa dessa grande falta, né, de fluência em inglês em profissionais brasileiros, que o seu inglês intermediário, estrategicamente preparado, ele dá conta de você lá na hora da entrevista impressionar o recrutador e mostrar para ele. É só você usar as estratégias certas. Então, qual é o segredo para você conseguir se dar bem na sua entrevista de emprego em inglês, não dar branco, apresentar um bom vocabulário de Business English e conseguir comunicar suas competências de maneira eficiente? É uma preparação estratégica. Se você tiver uma boa estratégia, você com certeza vai conseguir contornar todos esses problemas. Mas, gente, não adianta, tem que preparar. Então, o tema da live aqui, olha, deixa eu colocar aqui de novo. E se der branco na entrevista de emprego em inglês? Essa frase é muito importante,
Por quê? Porque ela já está te ajudando a antecipar uma coisa que pode acontecer. Você pode ver que eu não coloquei aqui, deu branco na entrevista de emprego em inglês, e agora? Não, eu coloquei como uma possibilidade. E se der branco na entrevista de emprego em inglês? Então, se você já sabe dessa possibilidade, você precisa se preparar de maneira estratégica. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que eu tenha realmente ajudado vocês. E até a próxima!